Olá pessoal, espero que todos estejam bem. No nosso vídeo hoje vamos falar sobre como começar uma pesquisa científica. E aí o que é que ocorre aqui? Às vezes quando alguém vai escrever um trabalho de pesquisa pela primeira vez, principalmente, pode se sentir um pouco perdida, sem saber por onde começar, que tema abordar e o que fazer. E aí isso pode acontecer em um trabalho acadêmico, como por exemplo um projeto de pesquisa, ou mesmo quando você tem que escrever um artigo científico ou trabalho de conclusão de curso, que é o seu TCC. Então separei aqui 4 pontos para a gente conversar. E aí vamos começar aqui do primeiro ponto, que eu já sinalizei aqui para vocês, que é entender o critério da sua instituição. Então, o que é que ocorre, pessoal? Quando um professor passa um trabalho para você, a primeira coisa que você precisa saber é que tipo de trabalho ele está passando, de uma pesquisa. Então, é o que ele está querendo? É um projeto de pesquisa? É um artigo científico? Ou já é a sua monografia, o trabalho final de curso? Ou é um TCC que é de outro tipo? Então, o TCC não necessariamente vai ser em modelo de monografia ou artigo. Depende do curso, depende da instituição, uma série de coisas. Então, o primeiro passo é esse daqui. Você saber que tipo de trabalho, tá certo? A sua instituição está exigindo de você naquele momento. E aí, sabendo dessa informação, vamos supor, você está sabendo agora que o professor quer que você escreva um artigo científico. Pronto, então você já precisa saber, porque agora você vai se concentrar em modelos de artigo científico. Então, a segunda informação é com relação à norma de padronização desse trabalho. Qual é a norma que a instituição ou que o professor ou a professora naquele momento está pedindo para esse trabalho? Você precisa muito dessa informação, porque essas normas de padronização, elas são bem variadas. Então, você tem a norma ABNT, você tem a norma APA, você tem a norma Vancouver. Então, você saber que norma é essa de padronização desse trabalho faz toda a diferença, porque um trabalho que ele não segue uma norma de padronização é um trabalho totalmente desorganizado. Tá certo? Então, você precisa, a segunda informação que você precisa ter é qual é a norma do seu trabalho. E aí, pegou essa informação da norma do seu trabalho, agora a gente tem que ter uma ideia do tamanho do trabalho. Então, que tamanho é mais ou menos esse trabalho? É um artigo de 18 a 22 páginas? É um projeto com mais ou menos 15 páginas? É uma monografia de 45 páginas? Então, essa informação é muito importante. E aí, a gente precisa aqui tanto saber o número mínimo de páginas, como a gente precisa saber o máximo. Então, essas 3 informações aqui são informações para a gente começar a pensar no trabalho. Então, a partir de agora que a gente já está entendendo, a gente vai começar realmente a ver qual é o assunto que a gente vai escrever. Ainda sobre essa questão da norma, muitas instituições têm manual com as normas de trabalho científico. Então, é outra coisa que você precisa saber também do seu professor, da sua professora, se a instituição ela tem um manual ou essa padronização vai ser passada dentro da própria disciplina. Como é que esse professor, essa professora quer o trabalho. E aí, fora isso, né, tem a questão da norma para padronização de citação, de referência, de espaçamento, que como eu falei para vocês, pode ser a ABNT, pode ser a APA, pode ser Vancouver, quem vai decidir isso é o professor, né, e a instituição. Então, aqui para a gente começar. No segundo ponto, pronto, então agora vencido isso, você está entendendo direitinho o que é o trabalho e as normas e o tamanho. A gente vem para uma possibilidade de temas que você pode fazer o trabalho. Então, muita gente fica muito perdido nesse momento. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou escrever sobre o quê? Porque muitas vezes o professor deixa você livre. Ele pede um artigo daquela disciplina, ou você está no seu trabalho de conclusão de curso, na sua monografia, e ele vai deixar você livre para escolher um tema. Então, o que é importante você pensar? Veja bem, procure um assunto do seu interesse. Então, não queira um tema pronto. Você chegar para um professor e professor, vou escrever sobre o quê? Né? Então, não queira isso. Você queira um assunto do seu interesse, um assunto que você tem afinidade, um assunto que você tem desejo em conhecer, que você acha que é um assunto interessante, certo? Então, não pegue algo aleatório, né? E aí, é muito importante essa questão de você fazer realmente uma coisa que você gosta, porque esse trabalho, às vezes, ele envolve um semestre todinho. Ou até um ano. No caso do TCC, ele envolve um ano, porque você tem um semestre para fazer o projeto
e um semestre para você escrever o trabalho final. Então, vai ser muito ruim você ficar escrevendo sobre um assunto que você não gosta. Então, você pode pensar, se foi o seu TCC, você pode pensar em alguma disciplina que você cursou, que você gostou muito, então poderia pensar em algo naquela área, né? Então procure algo que realmente você tenha um interesse. E aí, no segundo ponto, você precisa avaliar as referências disponíveis. Por quê? Porque esse trabalho, que independente ali do tipo, se era projeto, artigo, monografia, o que for, ele vai precisar de muitas referências. Então eu tenho que ter vários trabalhos para citar nesse meu, que é o que a gente chama de aporte bibliográfico. Então todos esses trabalhos têm que ter um referencial teórico. Então eu não vou conseguir fazer isso se eu não tenho referências disponíveis. Ou seja, eu chego lá no Google Acadêmico, procuro um artigo lá e não tem nenhum artigo com o meu assunto. Então, das duas, uma, ou realmente é um assunto que não tem publicação, deve ser uma coisa extremamente nova, porque isso é muito difícil acontecer hoje em dia, ou então você não está sabendo procurar, né? Então, também tem isso, tá certo? Para você aprender como é que se procura, né, nesses canais de periódicos, certo? Nessas bases de dados de periódicos. Então, isso pode acontecer. Você procurar e você não encontrar. Então, não adianta você fazer um trabalho que você não tem material para ler e escrever. Porque você vai precisar muito de muitos materiais. Não são poucos materiais, você vai precisar de muito, tá certo? Então, analise se realmente esse assunto que você está pensando, ele tem essas referências disponíveis. Depois, você vai pensar na importância do assunto. Então, esse assunto que você está pensando, ele realmente é importante? É importante para quem? É importante para os profissionais, é importante para uma instituição, é importante para uma empresa, é importante para alunos, para docentes, para sociedade de uma forma geral. Então, para quem? Qual é a importância desse trabalho? Desse possível assunto que você está pensando? Então, avalie isso. E uma outra questão aqui é você avaliar se esse trabalho ele é executável. Então, não adianta a gente pensar num tema, um tema mirabolante, que a gente não vai conseguir executar aquilo ali. E aí é quando a gente diz que o trabalho ele não tem viabilidade. Ou seja, eu moro na região sudeste, mas minha pesquisa tem que ser feita presencialmente em empresas que só tem na região norte. Presencialmente. Eu talvez não tenha condições de fazer um trabalho desse. Então pense nessa situação. Em pesquisas que sejam viáveis. E aí, essa questão aqui, a gente está trabalhando ainda muito na possibilidade, né? Você está pensando ainda muito remotamente o que é que você acha que você tem que fazer. E aí, depois que você pensa realmente, então eu decidi, né? Eu acho que eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, numa área tal, na área da disciplina tal. E aí eu vou começar aqui uma leitura prévia, certo? Leitura prévia de quê? Eu vou começar uma leitura de artigos, de monografia, de dissertações. Então, eu sempre recomendo que você vá ali para o Google Acadêmico para começar. Você bota o assunto, por exemplo, você está pensando em alguma coisa, marketing de relacionamento. Então, você já bota lá, marketing de relacionamento, e aí você vai começar a puxar artigos, né, ali no Google Acadêmico, feitos nessa linha, certo? E aí você vai começar a ler, vai começar a ter suas ideias do que é que você pode fazer. E aí, dentro dessa leitura prévia, o que é importante a gente ver? Você vai fazer só uma breve pesquisa. Não precisa você ler os artigos todinhos, não. Você vai lendo os resumos. E também você não precisa ler muitos artigos, não, porque você pode ficar um pouco perdida. Então, você vai lendo alguns artigos para ver se você encontra um modelo que seria mais ou menos aplicável ao seu. Então, se você tem que fazer um artigo científico, então seria muito interessante você encontrar um artigo científico dentro da área que você está pensando. Se você vai fazer uma monografia, então você pode procurar monografia dentro da linha que você está pensando, certo? Então, esse modelo ele vai ajudar muito, porque ele vai estar guiando você, né, ao longo da sua trajetória aí na escrita do trabalho. Então, esse modelo, ele é importante.
E aí, você vai começar a fazer download do material. Então, organize direitinho o seu pendrive. Você abre uma pastinha, tá certo? O artigo, aí pode colocar o semestre que você está fazendo, ou o TCC e o semestre. E ali você vai separando, dentro daquela pastinha, você vai separando os materiais que você está encontrando. Quando você for salvar um arquivo, não salve pelo título, você salva sempre pelo último sobrenome do autor. Então, você tem um autor, por exemplo, Francisco Antônio Silva e João Goulart Castro. Então, você vai salvar Silva e Castro, sempre pelo último sobrenome dos autores com o ano do trabalho. Então, faça isso desde o início, que isso vai ajudar bastante você. Quando você for começar a escrever, você vai ver que esses trabalhos, eles são citados pelos autores, pelo último sobrenome dos autores e não pelo título. Então, organize direitinho o seu pendrive. Você precisa estar com essas pastinhas organizadas com esse material, porque senão depois você não encontra mais nada. E também, quando você começar a escrever, é importante que você não deixe só isso num pendrive. Então, você pode salvar no Google Drive, você pode salvar no Dropbox. Então, você pode ficar mandando para o seu e-mail, você abre um Gmail e fica mandando para o seu e-mail a cada dia que você for produzindo. Porque acontece muito, das vezes, o pendrive desaparecer, o seu computador não abrir mais o arquivo. Então, se você está salvando isso online, na nuvem, então você não vai se aperrear. Tá bom? Então, nesse download do material, você tenha bastante cuidado. E aí, agora a gente vem para o último ponto, que é o ponto de você bater o martelo. Então, o que seria esse bater o martelo? Bater o martelo são as primeiras ideias que você tem do trabalho. Essas primeiras ideias, nós chamamos também matriz da pesquisa. Então, o que significa realmente essa matriz de pesquisa? Veja bem, é a gente definir aqui a área de estudo. Então, o que é que você está pensando em fazer? Você está pensando em fazer um trabalho, por exemplo, em contabilidade ambiental. Então, essa daí é a área do trabalho, contabilidade ambiental. Só que o título não vai ser contabilidade ambiental, vai ser algo mais delimitado. E aí seria, por exemplo, ativos ambientais. Então, vou estudar ativos ambientais em uma determinada empresa. E aí, a partir daí, você define o problema de pesquisa, que é aquela perguntinha que realmente você quer estudar. E a partir do problema, vai ficar bem mais simples você definir o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, pessoal, aqui é mais ou menos a sequência, tá certo? Que você precisa seguir para você começar a pensar no seu trabalho. Então, realmente, eu acho que esses pontos aqui são os pontos iniciais. E aí, a partir daqui desse momento, é que você vai juntando cada vez mais material, pesquisando, para poder escrever. Tá bom? E aí, aqui no canal, nós temos várias playlists, vocês podem visitar para dar uma olhada nos vários vídeos que eu já gravei sobre isso. E cada parte dessa aqui, que eu disse a vocês que precisava escrever, sobre a questão da definição do título, o problema de pesquisa, objetivos. Então, todas as partes, né, que eu coloquei aqui da matriz de pesquisa, nós temos vídeo aqui no canal. Ok? Então, era só isso por hoje. Um abraço e até a próxima.